tarde, boa noite, galera da Arquibancada Guarani. Tudo certo? Vamos começar de novo aqui. Acho que já estamos, nesse momento, estamos um pouco mais animados, que os irmãos lá de cima deram uma ajuda para nós, ou seja, só estão dando alegria para a gente. Mais uma derrotinha da macacada. Deixa eles para lá, vamos cuidar da nossa vida. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos, que comentar um pouquinho a repercussão do jogo, entrevista do Felipe Conceição principalmente, falar um pouquinho também das possibilidades de escalação para o jogo de amanhã, o que nós esperamos para o jogo de amanhã, né? Acho que esse é o principal que nós vamos falar. Mas vamos começar agradecendo a galera. Quer dizer, nós estamos aqui há 2 dias no ar e teve uma adesão super legal. Queria agradecer a todo mundo que gostou, algumas críticas super construtivas. Tá certo que a maioria foram críticas boas, porque é muito amigo. A maioria foram os amigos querendo elogiar, animado com a conversa. Então é bom ter bastante amigo nessa hora. Valeu para todo mundo. Hoje estamos reforçados aqui na produção, a galera toda aqui que está me ajudando nisso. E que sem eles eu definitivamente não ia conseguir fazer esse momento aqui que a gente está tendo para poder discutir um pouco do Guarani. E teve uma repercussão muito boa, inclusive os primeiros 2 episódios aí de conversa nossa do Arquibancada Guarani. Muita gente boa, muito bugrino que vive o dia a dia, o nosso dia a dia de torcedor e tudo mais, que deu pitaco e deu comentário e que foi bem legal. Valeu para todo mundo. Bom, comentários da repercussão do jogo. Felipe Conceição, a entrevista do Felipe Conceição, acho que estava bem contente, como a gente ficou contente com o resultado, né? E alguns comentários que ele fez, que ele acha que o time está se estruturando, tem muita coisa para crescer, mas que ele achou que foi superior e que merecia até a vitória. Comparado com o que nós analisamos no último dia, no dia do jogo, a quente, logo depois do jogo, eu concordo parcialmente. Quer dizer, eu acho que o time está evoluindo, está se estruturando, já dá para ter alguma esperança, mas definitivamente ainda não concordo com ele que o time foi absolutamente superior. De novo, tivemos 2 chances, marcamos 1 gol. Então, acho que está muito longe daquilo que a gente sonha, está muito longe daquilo que a gente quer. Não estamos pensando em ser campeão, não estamos achando que somos o melhor time do mundo, não. Mas daquilo que a gente espera minimamente, que é ficar numa zona confortável, fazer um campeonato decente esse ano, para depois pensar em outras coisas. Acho que ainda é muito cedo. Acho que estamos muito perto dessa zona da degola, mas estamos melhor, sem dúvida. Os resultados têm sido, os últimos 3 jogos do Felipe Conceição, acho que são louváveis. E acho que o Felipe Conceição vem com um discurso muito bacana, dá para entender o que ele está falando, quer dizer, protegendo o time, protegendo os jogadores, e acho que está fazendo tudo correto. Parece um discurso humilde, um discurso pé no chão, está indo bem. Está indo bem. A gente já comentou sobre as substituições, parece que fez um bom trabalho no último jogo. Essa é a opinião que a maioria dos bugrinos com quem eu conversei também concorda. Para o jogo de amanhã, um jogo que não é fácil, mas vamos jogar em casa, claro, sem o apoio da torcida, que seria muito importante nessa hora, mas não temos isso nesse momento. Mas jogar no brinco é sempre jogar no brinco com obrigação de ganhar. É um jogo com a cara para o Guarani ganhar. Está na hora, nós precisamos ganhar esse jogo para fazer essa sequência de 4 bons resultados, né? Estamos jogando em casa e temos essa necessidade de fazer essa 2ª vitória dentro do Brinco de Ouro. O time do Avaí. O time do Avaí é um time que investiu, como uns e outros aí, investiram bastante para subir, né? Tem um técnico de respeito, o Geninho, tem uns volantes bons, Ralf e Bruno Silva, Valdívia, ou seja, investiram para tentar subir, fazendo a aposta de subir. Então, que tem uma responsabilidade em cima dos ombros muito grande, né? É um jogo difícil, mas é um jogo vencível. Se a gente continuar na curva de evolução que a gente está vendo, é um jogo que é totalmente possível de se ganhar. E agora, acho que é legal a gente discutir um pouco as possibilidades do Guarani também, né? Então, temos algumas baixas. De cara, o Bidu ainda não joga, o Didi está fora, e tem alguns retornos, como o Bruno Sávio, por exemplo, que é uma opção de retornar para o time. Então, com esse contexto e pensando naquilo que a gente quer
para esse domingo contra o Avaí, eu acho que, é uma opinião própria, eu formaria um time que tem um meio de campo povoado e criativo e que dá a agressividade necessária, a sustentação necessária para a gente ser agressivo no ataque. Nós precisamos de mais agressividade comparando com os 3 últimos jogos do Felipe Conceição. Nessa curva de evolução tem que ter essa agressividade, então nós precisamos mudar aí. Baseado nisso, então a escalação, uma possível e que é do meu agrado, né? Há variações nisso, mas o que eu faria seria goleiro Gabriel Mesquita, sem dúvida, acho que não tem outro melhor, o momento é dele e está indo bem. Lateral direito, mesmo com o Cristóvão eventualmente podendo fazer a transição e voltar a jogar, eu manteria o Pablo, e já vamos explicar por quê. Na lateral esquerda, o Bidu não joga, então joga o Eric Dalton, e aí a explicação do porquê manter o Pablo. Então nós precisamos de um desafogo pelas laterais. Então, se eu tenho o Bidu, manter o Cristóvão ou o Pablo é uma escolha se nós vamos ser mais agressivo ou menos agressivo. Mas sem o Bidu, nós precisamos ter o Pablo, porque senão a gente não sai de trás. Quer dizer, nós vamos precisar ter o desafogo pelas laterais. Então, Eric do lado esquerdo, do lado direito o Pablo. Miolo de zaga, não vai ter o Didi. Então, eu não inventaria Romércio e Valber. É o que nós temos de melhor, sem pensar no Bruno Silva. O Bruno Silva, enfim, podemos inventar e trazer o Bruno Silva para trás? Podemos. Eu não faria isso. Eu deixo o Bruno Silva onde está, jogando como jogou contra o Vitória, que, como nós falamos, foi um melhor jogo do Bruno Silva como volante, dando qualidade nessa saída do jogo, e Romércio e Valber no meio de zaga. Começando o meio de campo. Então, Bruno Silva no volante, e com o segundo volante, que tem começado o Persson, eu iniciaria com o Arthur Rezende. O Arthur Rezende, ele tem mais qualidade, mais categoria, pensa mais o jogo, tem uma boa bola parada e uma bola de meia distância. Então, ele estrutura bem o meio de campo e dá a agressividade que a gente estava falando lá no início. Meias, Crispim, sem dúvida, mantendo. Ele tem que ser menos omisso, tem que pensar mais o jogo, mas ele é um dos melhores em termos de qualidade, sem dúvida. E aí, a minha opção seria ter um segundo meia, que seria o Murilo Rangel. Volta com o Murilo Rangel, a gente tem 2 volantes, um deles bem criativo, pensando e ao mesmo tempo com uma forte marcação, e 2 meias que dão estabilidade para esse meio de campo. Povoando esse meio de campo com 4 caras. Ok, ataque, Júnior Tordinho e Rafael Costa. Rafael Costa, o cara da frente de miolo, de centro de ataque, e Júnior Tordinho pelas beiradas. Essa é a maneira como eu iniciaria o jogo. Há discussões, Júnior Tordinho tem condição para 90 minutos? O próprio Arthur Rezende tem condição para os 90 minutos? Não sei. Mas essa é a melhor formação, na minha opinião, para a gente começar. Outras discussões. O Renanzinho merecia mais uma chance? Acho, novamente, que o Renanzinho teve uma boa chance contra o Vitória e não foi tão bem, para dizer o mínimo. Então faltou agressividade, ele teve chance de concluir no gol, não concluiu, mas poderia ser uma opção de ainda maior velocidade. Para um jogo de contra-ataque, ok, não é o caso contra o Avaí, teoricamente. Se a opção for pelo Renanzinho pela direita, eu ainda assim deixaria o Renanzinho pela direita, Todinho pela esquerda, Rafael Costa no centro, e aí joga com meia só. Vai sobrar para o Murilo Rangel. Então, no meu gosto, seria ou Renanzinho ou Murilo Rangel. Ainda tem uma terceira opção, que é o Bruno Sávio. Bruno Sávio entrando nessa lateral direita, ou nessa ponta direita aqui, fazendo esse quarto homem de meio campo, pode ser uma opção também. Eu iniciaria desse jeito. Ela é estruturada o suficiente, pensativa o suficiente, agressiva o suficiente para a gente tentar o jogo. Se não funcionar, nós ainda temos Renanzinho, Bruno Sávio e eventualmente até o Vagninho para entrar no ataque para a gente poder ter a velocidade. Então acho que é isso. Nós precisamos entrar com o espírito de que sim, precisamos dos 3 pontos. Os 3 pontos agora, a gente sai de 18, vai para 21 pontos e aí a gente começa a pensar no centro da tabela. A gente deixa de pensar para trás e começa a pensar no centro da tabela. É isso que nós precisamos.
Por fim, não podemos esquecer que o campeonato é muito longo e que a gente precisa de reforços. Reforços que possam estruturar essa espinha dorsal. Um zagueiro, um meio campo pensante, não precisamos de mais volante, acho que de volante já estão ok. Um meia pro lugar do Alanzinho, que era a peça que a gente perdeu. E mais um atacante, fazedor de gol. Fácil? Não é fácil, mas temos que estar, apesar do discurso de que o elenco é ok, papapá, tudo bem. Mas nós temos 38 rodadas, não chegamos nem na metade ainda, um reforço para nos dar fôlego, que podem haver mais contusões e para que a gente não fique pensando na parte de trás do campeonato, seria bem importante. Gente, muito obrigado de novo e amanhã é dia de sofrer mais um pouquinho. E no pós-jogo a gente se encontra. Valeu, um abraço!